Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você a continuar nossa meditação agora no livro dos Juízes, no capítulo 13. Nós faremos a leitura do versículo 7 e do versículo 8. Eles nos dizem assim: Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Meus irmãos, nós temos visto nessas últimas meditações, desde que começamos o livro de Juízes, sobre o ciclo que Israel estava vivendo de esquecer-se da lei de Deus e afastar-se de Deus, e assim vem a opressão dos seus inimigos sobre eles, até que eles se lembram de Deus, clamam ao Senhor, o Senhor então lhes manda um libertador que traz paz à terra durante certo período, até que novamente comece o ciclo do pecado e da opressão. E aqui então nós vemos Israel pecando novamente no início do capítulo, e nos é colocado ali que eles são oprimidos pelos filisteus por cerca de 40 anos. O anjo do Senhor se revela à mulher então de Manoá, e ela, que era estéril, recebe a mensagem do anjo do Senhor dizendo que haveria de nascer um filho que seria consagrado ao Senhor pela lei do nazireado, desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Aqui então, antes de entrar diretamente na história de Sansão, eu gostaria que nós tirássemos desse texto dois ensinos. O primeiro ensino, irmãos, nos fala a respeito dessa eleição divina no versículo 7. Esse menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. É importante nós vermos que em muitas narrativas do Antigo Testamento, nós vemos Deus separando e preparando pessoas para lhe servirem. E muitas dessas narrativas mostram essa separação, consagração e preparação de Deus antes mesmo do nascimento dessas pessoas. É o que nós vemos aqui nesse caso já narrado de Sansão. Nós vemos esse caso também na história de Samuel, na história de Moisés, na história de Isaac e tantos outros. Inclusive, no caso ali de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, né, a gente vê uma eleição predeterminada de uma forma bem clara quando Deus fala: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Em alguns casos, essa narrativa da eleição divina, ela toma um tom um pouco mais dramático devido à circunstância do momento, principalmente das mulheres, e no caso aqui da esterilidade, como também era o caso de Ana e Sara, caso de Rebeca, né, e outros casos na Bíblia. E isso faz com que Deus se mova e haja de uma forma sobrenatural. Mas o fato, irmãos, é que a eleição divina sempre tem um propósito. E o primeiro propósito que a gente vê aqui é esse propósito de glorificar a Deus pelo nosso serviço. Sansão, ele foi eleito por Deus antes do seu nascimento, consagrado ao Senhor, para servir ao Senhor e trazer libertação ao povo de Israel das mãos dos filisteus, para agir como aquele que aponta para o Messias para trazer libertação não apenas do jugo físico, mas principalmente do jugo espiritual. Sansão, ele tinha que glorificar a Deus pela sua obra de libertação, assim como Jeremias tinha que glorificar a Deus através da sua obra como profeta, assim como Samuel tinha que glorificar a Deus através do seu serviço como sacerdote e também como profeta. Assim como Moisés tinha que servir a Deus através da sua obra e glorificá-lo através da libertação do povo ali no Egito, levando até a entrada de Canaã, assim como, por exemplo, Isaac
tinha que glorificar a Deus através do seu serviço mais simples ali, como portador da aliança, do pacto que Deus tinha com o seu povo. Mas toda a eleição, irmãos, tem um propósito. Deus nos chamou para lhe servir. E devemos servir de forma que Deus seja glorificado em todo o nosso proceder e nosso agir. Mas também a eleição tem o propósito de glorificar a Deus pela nossa santificação, pelo nosso modo de viver. Todos aqueles que são chamados, são consagrados ao Senhor, são eleitos pelo Senhor, são eleitos para ser santos, como diz Paulo e como diz Pedro também. Eles são chamados para refletir a glória de Deus no seu modo de vida, no modo que eles devem viver. No caso aqui de Sansão é colocado que a consagração de Sansão seria através dessa marca do voto do nazireado, que a gente vê como é descrito esse voto lá em Números capítulo 6. O que é principalmente descrito ali é que esse era um voto que pessoas faziam por um determinado período de tempo, embora Salomão teria sobre si o voto de toda a sua vida, mas era um voto que as pessoas faziam, e nesse voto ela não poderia comer nada nem beber nada do fruto da videira, portanto não poderia comer uva passa, não poderia nem mesmo comer uva, nem a semente da uva, nem a casca da uva, nem tomar o vinho procedente da uva, né? E também deveria manter distância dos mortos para não se contaminar. É interessante você dar uma olhada lá em Números capítulo 6. Mas enfim, o fato é que Deus elegeu Sansão antes do seu nascimento. Assim como Deus nos elege para servi-lo também antes do nosso nascimento. É interessante que Paulo ele também tem essa reflexão do seu chamado, quando lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Paulo sabia que o seu chamado também tinha sido um chamado antes do seu nascimento. É interessante que na história de Paulo, não há uma revelação aos seus pais, esse menino será meu, mas Paulo ele reconhece, Deus me chamou e ele me chamou foi antes de eu nascer, assim como acontece como todo o nosso chamado, toda eleição divina. Irmãos, a eleição marca a história de todos os filhos e de todas as filhas de Deus. Assim aqui há uma breve segundo ensino, que é a resposta humana no versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste outra vez venha e nos ensine como devemos fazer. Irmãos, diante dessa revelação de Deus quanto ao propósito e quanto ao propósito da sua casa, né, no caso de Manoá, ou a nossa casa, aos nossos filhos, o que é que nós devemos fazer? Nós primeiramente temos que orar. Devemos estar mais e mais na presença de Deus. Devemos buscar mais e mais a face do Senhor, intensamente, constantemente, de forma plena, colocarmos a nossa vida diante de Deus. E assim nós devemos então pedir a orientação acerca de como nós devemos viver para orientar e ensinar os nossos filhos a viver para o Senhor. Ele pede, Manoá, aqui que o anjo lhe volte e ensine o que deve fazer ao menino que há de nascer. Irmãos, como nós seríamos talvez melhores pais se nós diariamente pedíssemos ao Senhor como Ele quer que nós ensinemos nossos filhos a viver para a glória deles. E enfim, lá no versículo 19 em diante, tem uma terceira forma do que nós devemos fazer, que é adorar a Deus. Manoá e sua esposa entregam uma oferta ao Senhor, uma oferta ao anjo ali do Senhor. Essa oferta é levada para Deus. E é assim que nós devemos viver, orando, estudando a palavra de Deus para que ela nos ensine como devemos proceder e adorando a Deus todos os dias da nossa vida. O interessante é que no início do versículo 9 nos fala que Deus ouviu a voz de Manoá. Nós temos um Deus que responde, nós temos um Deus que nos ensina, um Deus que nos atende, um Deus que nos abençoa. Vivamos, portanto, para a glória de Deus. Amém. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, adoramos o Teu nome, glorificamos a Ti. Tu és santo, santo, santo. Pedimos que a Tua glória venha sobre nós, derrame sobre nós a Tua misericórdia, derrame sobre nós, Senhor, o Teu poder, para vivermos para o Teu louvor.
para lhe servirmos, Senhor, conforme a glória que tu tens, para nos santificarmos, para que tu sejas em todas as coisas glorificado através de nós. Vivifica a nossa vida, Senhor, dos nossos filhos, de toda a nossa casa, para que tu, Senhor, sejas honrado e exaltado em todo o nosso procedimento. É o que pedimos, em nome do teu Filho Jesus, que morreu ali na cruz, para nos trazer salvação. Amém.